Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 25. Semana passada nós meditamos, finalizamos ali o capítulo 24 e hoje nós vamos dar seguimento ao capítulo 25. Eu estarei lendo apenas um versículo, que é o versículo de número 21. Que diz assim: E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. A palavra instantemente aqui, ela seria melhor traduzida como insistentemente. Vamos ler todos juntos, amados, apenas esse versículo? Vamos lá, 1, 2, 3. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Vamos só essa parte, só que bonito. Vamos ler todos juntos, vai lá. 1, 2, 3. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Amém. Somente até aí, amados. Nesta manhã eu quero meditar com os irmãos sobre o tema 5 elementos da oração. 5 elementos da oração. O capítulo 25 do livro de Gênesis, nós sabemos que no capítulo 24, Abraão agora já em sua velhice, ele então decide escolher uma mulher para seu filho Isaque. Ele casa com Rebeca, que é o que nós meditamos no capítulo 24, na semana passada. Agora no capítulo 25, Abraão ele vai se casar novamente, e ele tem outros filhos. E no versículo 8 vai falar da morte de Abraão. Abraão morre, e embora ele tenha tido outros filhos, mas toda a sua herança ele deixa para Isaque, porque Isaque era o filho da promessa. Os outros filhos dele ele deu presentes. E como ele era muito rico, possivelmente esses presentes foram presentes bem generosos, mas a sua herança ficou para Isaque. E é por isso que a partir de agora nós teremos um foco muito especial justamente na história de Isaque, que foi o filho da promessa. E agora, quando Isaque inicia a sua vida, logo de cara ele vai enfrentar um problema, uma dificuldade, uma luta, uma provação, que é o fato de sua esposa Rebeca ser estéril, ela não poder ser mãe de filhos. É interessante que Abraão também enfrentou o mesmo problema, porque Sara era estéril, e Abraão orou por cerca de 25 anos, e agora Isaque também vai passar por essa provação. A primeira coisa que me chama a atenção, amados, é que a nossa vida, mesmo quando nós estamos andando na direção de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo quando nossos passos são guiados por Deus, não quer dizer que tudo vai dar certo. Porque nós vemos no capítulo anterior que Isaque casou-se com Rebeca, porque foi uma confirmação de Deus, foi um projeto de Deus. E talvez alguém poderia pensar: olha, Isaque casou com Rebeca, então agora tudo vai dar certo na vida deles, porque Isaque é o filho da promessa, Rebeca é a esposa que Deus preparou, então tudo vai dar certo. Mas não, Isaque e Rebeca vão enfrentar uma grande dificuldade, que era talvez a pior coisa que poderia acontecer na vida de um casal naquela época. A mulher não podia ser mãe, era uma vergonha, era uma demonstração para muitas pessoas naquela época, era sinal que Deus não estava com aquela família. E Isaque então, a Bíblia vai dizer que ele vai orar ao Senhor. No versículo 21 diz que Isaque orou insistentemente ao Senhor. Ele orou muito. Nós vamos ver que quando ele casa com Rebeca, ele tinha 40 anos, e quando ele vai ser pai, ele já estava com 60. Então ele orou ao Senhor por cerca de 20 anos. Eu te pergunto, quantos aqui estão orando ao Senhor por alguma causa já faz 20 anos? Perceba, glória a Deus, persevera, né? Então perceba que nós, muitas vezes na nossa geração, que é a geração imediatista, que nós queremos tudo rápido, tudo para ontem,
Então isso daqui vai servir uma grande lição para nós, que mesmo quando Deus tem um propósito, mesmo quando aquilo que nós estamos esperando é uma promessa de Deus, mas existe um tempo determinado. E Isaac orou ao Senhor por 20 anos, insistentemente, e Deus ouviu a oração de Isaac, e quando veio, nasceu logo os gêmeos, que eu vou falar sobre isso no outro dia. É interessante que parece até que é uma porção dobrada, demorou para vir, mas quando veio mais do que ela esperava, que foi o nascimento de Esaú e Jacó. Então, amados, nessa manhã eu quero falar sobre a oração, sobre 5 elementos da oração, 5 elementos que não podem faltar na sua oração. Eu vou explicar para os irmãos, à luz da Bíblia, como que deve ser a base da sua oração. E essa forma é a forma que eu oro já tem muitos anos. Mas antes de eu falar sobre esses elementos, eu quero falar um pouco sobre a oração. Porque a oração, irmãos, é a chave da vitória. Através da oração é que nós alcançamos o milagre. É evidente que se nós virmos a igreja, ouvirmos uma palavra, acreditarmos na palavra, Deus pode agir. Quando nós louvamos ao Senhor, Deus também age. Mas nós não podemos esquecer da importância de orar. E muitas vezes Deus ele nos coloca em situações de provação, assim como Ele colocou Isaac, justamente porque Ele quer que a gente ore. Mas por que Deus quer que eu ore? Será que Deus é movido por oração? Será que Deus ele precisa ver eu de joelho lá orando? Não, Deus não precisa de nada, amado. Mas muitas vezes Deus ele permite que venham as lutas, as dificuldades para a gente orar, porque quando você ora, o maior beneficiado é você mesmo. Quando você ora, a oração ela faz bem principalmente para você, porque é na oração que nós desenvolvemos a nossa intimidade com Deus. É na oração que nós desenvolvemos a nossa comunhão com Deus. Porque você pode picar cartão na igreja de segunda a segunda, você pode ir na igreja todos os dias, mas a intimidade com Deus ela é desenvolvida no quarto. Ela é desenvolvida no segredo da porta fechada. Quando Jesus disse, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Deus que te vê em oculto, te abençoará. É na oração que nós aprendemos a ter comunhão com Deus, que nós aprendemos a conversar com Deus, que nós aprendemos a nos aproximar de Deus. Então a oração é importante. A primeira coisa que eu quero deixar claro para os irmãos, é que nós precisamos saber que o que importa na oração não é a localidade, não é o horário e nem é a quantidade. Preste atenção no que eu vou te explicar. Localidade. Você pode perguntar para mim, irmão Andrés, o que é mais poderoso? Orar no monte? Orar na igreja? Ou orar no meu quarto? Qual é a resposta? É tudo igual, amado. Não importa a localidade. Algumas pessoas sobem no monte para orar. Pode até subir, a intenção é boa, Deus vai ouvir, mas Deus também vai ouvir aquele que ora no quarto. O monte não é mais santo do que o seu quarto, não é mais santo que a sua casa. Aonde você orar, Deus vai te ouvir, porque Deus está em todos os lugares. Ah, mas Jesus orou no monte. Ele orou no monte porque Jesus, aonde ele ia, uma grande multidão seguia ele. Então às vezes ele tinha que ir para lugares isolados para que ele pudesse ter o seu momento de comunhão, de meditação. Mas não significa que se orar no monte vai ser mais poderoso do que orar em casa, porque não importa a localidade. Segundo lugar, não importa o horário. Você pode me perguntar, o que é mais poderoso? Orar 3 horas da madrugada ou orar 3 horas da tarde? Ou orar 6 horas da noite? Qual é a resposta? É tudo igual, amado. Não importa o horário que você ora, o importante é falar com Deus. Ah, mas está escrito lá, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Sim, mas você já leu o contexto de onde está escrito esse texto? Porque texto fora de contexto é pretexto. Quando vai dizer, Salomão vai dizer que eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão, ele não estava falando da oração, leia lá, ele estava falando da busca pela sabedoria. Qual que é o sentido ali? O sentido é que aquele que busca a sabedoria, se ele se esforçar, ele vai encontrar. E quando ele diz de madrugada me busca, é porque a pessoa está tão determinada a buscar aquilo que ele fica até de madrugada se for necessário. Mas ele não está dizendo que a oração de madrugada é mais poderosa do que a oração da noite.
Todo horário que você orar, Deus vai te ouvir. Ah, mas e se eu tiver de madrugada e eu acordar e eu sentir que é para eu orar? Então ora, irmão, Deus está te acordando, ora. Assim como Deus pode te chamar no meio da tarde. Mas não é, mas a fila é menor. Que fila menor, irmão? Que negócio é essa fila menor? Deus é poderoso, irmão. Não, porque a fila é menor. Não, Deus está ouvindo a todo momento. Eu vou te mostrar na Bíblia. Abra aí por gentileza, rapidinho, que eu estou só na introdução, irmão. Salmos 5, eu vou te mostrar na Bíblia. Salmo de número 5, versículo 1 diz assim, verso 1: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Verso 2: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Agora segura, verso 3: pela manhã ouvirá a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. O salmista está dizendo que ele vai orar pela manhã. Ele orava pela manhã e ele está dizendo, e Deus vai me ouvir. Então a oração da manhã Deus também ouve. Mas e à tarde? Vamos lá, por gentileza, irmão, rapidamente. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, eu gosto de ser didático, irmãos, para você não ficar com dúvida. Atos capítulo 3. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Esses dias apareceu para mim uma pregação de um irmão, e a pregação está com quase 1 milhão de visualizações. Ele falando sobre a oração da madrugada. E ele disse, irmão, que o crente que não ora de madrugada, ele não conhece a Jesus. Ele disse isso. E eu fui ver os comentários, eu falei, não, as pessoas vai ter discordado disso. Todo mundo concordando. Ele dizendo que quem não ora de madrugada não recebe bênção. Então perceba que acaba virando uma religiosidade. Eu já mostrei para os irmãos aqui, o salmista orando pela manhã. Agora aqui, Atos 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração. Segura, que hora era? A 9. Você sabe que hora é a 9? 3 horas da tarde. A hora de oração para Pedro e João era às 3 horas da tarde, meu Deus do céu. Então não importa a hora. Se você quiser orar de madrugada, ora. Quiser orar 3 da tarde, ora. Quiser orar à noite, ora. Quiser orar pela manhã, ora. O importante é, não deixe de orar. E outra coisa, não se torne religioso. Porque eu já vi, irmão, um pregador chegar em congresso e dizer, Senhor, aqui está o teu servo, aquele das madrugadas. Isso daí é farisaísmo, irmão, é religiosidade. Você se gloriar porque você levanta de madrugada, é você e Deus. Agora, não importa o horário, o importante é orar. Terceiro lugar, eu falei da localidade. Segundo lugar, eu falei do horário. E agora da quantidade. Porque tem pessoa que fala assim, não, muita oração, muita bênção, pouca oração, pouca bênção. Não é bem por aí, irmão. Não é a quantidade. É lógico que você deve orar, você deve cultivar a oração. Mas a oração poderosa, ela tem 2 elementos: fé e propósito. Se você quer que Deus ouça a sua oração, coloca esses 2 propósitos. Eu tenho que orar com fé. Eu tenho que acreditar no que eu estou pedindo. Segundo, você tem que ter propósito. Você tem que orar para aquilo que é a vontade de Deus. Porque se você estiver pedindo algo que Deus não quer fazer, você vai orar, Deus vai ouvir, mas não vai acontecer. Temos que orar com fé e com propósito. Então eu estou dizendo para os irmãos, não importa a localidade, porque Deus está em todos os lugares. Não importa o horário, porque Deus não dorme, Ele está sempre acordado e sempre disposto a te ouvir. E não importa a quantidade, ora o máximo que você puder. Mas se você orar 5 minutos com fé, Deus Ele vai ouvir a tua oração. Agora sim, quando eu for orar, eu já entendi que não importa o lugar, não importa o horário e não importa a quantidade. Eu preciso orar. Aí nós temos que ter 5 elementos na oração. Primeiro elemento que não pode faltar na oração, quando você começa a orar, o primeiro elemento é a adoração. Repita comigo, adoração. Vamos lá, Salmo 145. Livro de Salmos 145. Diz assim, amados: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelo século dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelo século dos séculos. Agora, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Quando você dobra o teu joelho para orar, a primeira coisa que você tem que fazer é adorar a Deus. Lembra que eu falei da semana passada do irmão lá do namoro, que queria namorar, e ele já dobrou o joelho pedindo uma namorada? Então,
A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai orar é adorar a Deus. Você dobrou o seu joelho para orar. Ó Deus, eu me coloco na tua presença. Tu és adorado, Senhor. Tu és santo. Tu és grande. Você sabe o que é adorar, irmão? Adorar, louvar. Louvar é elogiar. O que é adorar a Deus? É elogiar Ele. Ó Deus, como o Senhor é grande. Como o salmista falou aqui. Grande é o Senhor. E muito digno de louvor. Então a primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou orar, eu vou louvar a Deus. Deus, Tu és adorado, Senhor. Tu és grande. Tu és santo. Tu és lindo. Tu és poderoso. Tu és fiel. Você vai adorar a Deus. Você vai elogiar a Deus. Quando Abraão, ele foi orar, ele ia orar, ele falava para Deus, ó Deus, mais uma vez, como o irmão Valdeci falou, me permita entrar na Tua presença. A humildade de Abraão, às vezes eu faço isso também, eu falo, Deus, eu estou me colocando aqui na Tua presença, Senhor. Permita eu entrar na Tua presença. Eu quero Te engrandecer, eu quero exaltar o Teu nome. Então, em primeiro lugar, na oração, começa com a adoração. A adoração não pode faltar. É por isso que nós, o nosso culto, o louvor, ele faz parte, irmãos. É por isso que quando nós vamos louvar, louva junto, canta junto, dá glória, dá aleluia, porque é o momento da adoração. O culto, ele tem uma ordem. Nós temos o momento do louvor, da adoração e a hora da palavra. Então na hora do louvor, adore junto, cante junto, glorifique. Mas eu não conheço a letra do hino, então feche teus olhos, vai dando glória, tá? Mas o importante é que a gente tem que entender que nós temos que ser adoradores. A Bíblia diz que Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, o primeiro elemento, adoração. O segundo elemento que não pode faltar na oração é ação de graças. Vamos lá, Salmo 103. Livro de Salmos, Salmo número 103. Olha só. Verso 1. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Isso daqui é ação de graças. Quando eu vou orar, eu preciso agradecer antes de nada. Eu preciso agradecer por aquilo que Deus fez. Eu preciso agradecer pelas bênçãos do Senhor. Então, no momento da oração, não se esqueça de agradecer. Ó Senhor, eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço, Senhor, pelo pão que o Senhor não tem deixado faltar. Eu te agradeço pela minha vida. Eu te agradeço pela minha família. Eu te agradeço pela salvação da minha alma, pelo perdão dos meus pecados. Eu te agradeço pelo Teu Espírito Santo na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Isso é ação de graças. É agradecer a Deus. Tem um outro texto interessante lá em Colossenses capítulo 4, lá no final da Bíblia. Colossenses 4, irmãos. Versículo 2. Diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então eu estou orando, eu estou perseverando, eu estou buscando, mas com ação de graças. Porque quando eu não entendo a importância de agradecer, de ser grato, eu vou virar um crente que só pede. Pedir faz parte da oração, nós vamos falar daqui a pouco, mas eu preciso saber agradecer. Essa época agora de final do ano, preste muita atenção aqui. Chegamos agora no final do ano, e agora, irmãos, é uma época que, infelizmente, muitas pessoas ficam ansiosas. E aí começam em muitos lugares aquelas campanhas meio para chamarem a atenção. Não, você vai fazer aqui 30 dias de campanha para ter um 2024 sobrenatural. Vai ser o 2024 do transbordar. Vai ser o 2024 que os celeiros vão encher. E aquelas promessas, e as pessoas sempre com aquele sentimento de querer algo a mais. As pessoas sempre querem algo a mais, mas nós precisamos agradecer por aquilo que Deus já fez. Ah, Andrés, mas eu tinha tantas expectativas para esse ano e nada aconteceu. Meu irmão, não seja ingrato. Só de você estar vivo aqui, você tem que ser grato a Deus. Só de você estar tendo a oportunidade de servir a Deus e de não ter perdido a tua coroa, já é a tua maior vitória. Então a gente precisa ser agradecido ao Senhor. Ação de graças. Terceiro elemento que não pode faltar na oração é a confissão.
Vamos lá, 1 João, aí no finalzinho da Bíblia. 1 João 1, versículo 8. 1 João 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que não pode faltar na oração, irmãos? É confissão de pecados. Quando eu vou orar, eu preciso confessar a Deus os meus pecados. Ah, mas Deus já sabe, mas Ele quer te ouvir falar. Está na Bíblia. Eu preciso confessar. E agora eu vou te ensinar o que é confessar pecado. Já viu aquela oração que ela é um pouquinho fajuta? Ó Deus, se porventura eu fiz alguma coisa, me perdoa. Não, irmão, isso daí não é confessar pecado não, irmão. Você está dando aí um João sem braço. Senhor, se porventura eu fiz alguma coisa, me perdoa. Agora eu peço, abençoa, não sei o que. Não, calma aí, Deus está ouvindo lá e falando, vai devagar, minha filha, vai devagar aí. Você passou muito rápido por um ponto muito importante. Como assim, se porventura eu fiz alguma coisa? Você fez alguma coisa, irmão. Porque a Bíblia está dizendo que se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Então, nesse porventura eu fiz, não, Deus, eu fiz, Senhor. Aí você vai começar a falar o que você fez. Irmão Andrés, mas é muita coisa, então fala. É por isso que tem que orar todo dia, para falar. E aí você vai falar com clareza para Deus, isso é confessar. O que é falar com clareza? Senhor, eu quero te pedir perdão, porque hoje eu estava dirigindo, e o camarada entrou na minha frente, Senhor, e ele entrou, eu fiquei bravo, e eu falei uma palavra que eu não deveria falar. Senhor, me perdoa, converte os meus lábios, é porque às vezes eu falo, a minha língua está muito perto da minha boca e da minha cabeça, e eu já falei, me perdoa, Senhor. Você pede perdão. Senhor, me perdoa, porque meu filho derrubou hoje o suco lá em cima do pano que eu coloquei na mesa, da minha toalha novinha, derrubou, e eu falei uma coisa que eu não me perdoa, Senhor, a tua serva, o teu servo. Converte, Senhor, a minha língua, me perdoa. Isso é confessar pecados, irmão, é confessar pecados. É você falar com clareza o que você fez. Isso é confessar pecados. E aí, você vai confessar, vai se arrepender e vai lutar para não fazer de novo. É arrependimento. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas e se no outro dia eu fizer? Volta lá e pede perdão, até Deus libertar você e você conseguir abandonar isso daí. Agora, o que você não pode fazer é deixar de orar, porque você se sente imundo diante de Deus. Porque eu já vi pessoas fazerem isso. Eu não vou nem orar porque Deus não vai me ouvir. Eu estou tão falho, minha vida está tão bagunçada. Não, é aí mesmo que você tem que orar. Ora com sinceridade, Senhor, eu estou vindo aqui. Senhor, eu não me sinto digno de estar na tua presença. Senhor, eu não sou digno de falar com o Senhor, eu sou pecador, Senhor, tem um monte de coisa errada na minha vida. É isso, Senhor, eu preciso mudar. Eu não estou conseguindo, mas o teu Espírito Santo vai me ajudar. Senhor, me ajude a mudar a minha atitude. Isso é oração sincera, irmãos. E é por isso que eu falo que a oração sincera, ela não é quantidade, mas é a qualidade dela. Ela tem que ser sincera, ela tem que ser com fé. Oração de confissão de pecados. Quarto elemento que não pode faltar na oração é a intercessão. Vamos comigo, 1 Timóteo, aí no finalzinho da Bíblia, não tanto no final assim, antes de Hebreus, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, que é pedir, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Veja ele falando aqui de intercessão. Intercessão é você se colocar no lugar do outro, é você orar pelo próximo, é você buscar pelo próximo, é você dobrar o seu joelho. Você já adorou, você já agradeceu, você já reconheceu os teus pecados. Agora você vai interceder. Deus, abençoe lá, Senhor, o irmão Valdeci. Abençoe lá o Senhor teu servo, a madeireira dele, Senhor. Que
quando ele for cortar a madeira, que ele não corta a canela dele de novo, Senhor. Livra ele desse mal. Vai abençoando lá o teu filho. Vai abençoando lá, Senhor, o Silvio, lá no trabalho dele, quando ele for tirar as bicicletas lá das carretas. Abençoe o teu servo. Eu estou falando de coisas leves, mas às vezes você sabe do problema do teu irmão. Às vezes está lá a Maria, Senhor, abençoe a Maria, que está enfrentando dificuldades no casamento. O Senhor abençoe o casamento da tua filha, Senhor. Que caia por terra todo impedimento, que haja comunhão naquele lar. Isso é interceder, irmão, é você orar pelo outro, irmão. E a intercessão, ela é poderosa, irmão, porque quando você intercede pelo outro, quando você coloca a tua necessidade em segundo plano, às vezes você está orando pelo teu próximo, e você está precisando de uma bênção, mas você está intercedendo: Senhor, abençoe lá o teu filho, a tua filha. Deus, ele vai abençoar a pessoa que você está orando, e ele vai te abençoar também. Esse é o poder da intercessão. E aí tem um texto que eu acho lindo, irmãos, que está em Colossenses, capítulo 4. Volta aí um pouco atrás, estava em Timóteo, volta um pouco. Colossenses 4, 12. Olha só que interessante. Saudai-vos, Epafras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Que lindo isso daqui. Ele está falando que esse irmão, Epafras, ele combatia em oração. Essa intercessão, irmãos, aqui é a intercessão do combate. Não é aquela intercessão, irmão, meia colher. Aquela intercessão morna: ó, Senhor, abençoe lá, tá, Senhor? O irmão Valdeci, abençoa. Não, irmão, isso daí é uma intercessão meio fraquinha. Tem que ser a intercessão do combate, irmão, do combate. Que ele estava aqui combatendo por vós. Ó, Senhor, abençoe lá a tua filha, Senhor, que está passando aquela dificuldade lá no trabalho dela. Ó, Senhor, dá sabedoria para ela. Ó, Senhor, livra ela daquela luta que ela está enfrentando. Dá graça para a tua filha. Se existe algum mal naquele lugar, eu quero repreender esse mal, que ele caia por terra. Senhor, se existe algum coração que está endurecido, amoleça aquele coração, toca naquele coração. Essa é interceder no combate, irmão, é ir para cima, é orar sim, é orar com fé. Nós temos que orar com autoridade, irmãos. Nós temos que orar com confiança. É que nem um dia o irmão: eu não consigo, irmão, falar assim. Eu falei: mas quando você vê o jogo do seu time lá, né, irmão, você tem uma confiança, você fica bravo, você fala com nervosismo. Pega esse nervosismo e coloca na oração, meu Deus do céu. Essa autoridade aí, essa intrepidez, essa força. Eu lembro do irmão, amigo meu, que ele, irmão, para ele dar um glória assim, era uma dificuldade, irmão, para ele se manifestar. Aí um dia o São Paulo ganhou um negócio lá. Aí ele disse: não, e daí eu não aguentei. Eu saí na janela da minha casa e falei: ei! E falou um monte de coisa que não deveria falar. Eu pensei: então quer dizer que para isso você tem voz, né? Para engrandecer o time. Então, já que é lá, tem que ser aqui também. Quando for adorar, quando for orar, ore com autoridade, irmão. Ore com confiança. A autoridade é isso, irmão. É você confiar, é você saber que existe uma unção de Deus sobre a sua vida. Eu vou te dizer de novo para você entender e não esquecer: a unção de Deus está sobre você. Ungido não é só aquele que prega, aquele que canta, não. Todo crente nascido de novo, ele tem a unção de Deus sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre nós, amados. Quando você for orar, lembre-se disso. O Espírito Santo habita em você. Então quando você for interceder, interceda com fé, com confiança. Como Paulo vai dizer aqui em Atos, irmãos, capítulo 12. Vamos lá rapidamente. Atos 12. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os 2 dias dos asnos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando para 4 caternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso e a igreja estava intercedendo. A igreja estava orando.
A igreja estava pedindo: Senhor, o teu filho está preso. Senhor, ele não estava fazendo nada de errado, ele estava cumprindo a missão, ele estava pregando a palavra, e agora ele está encarcerado. Senhor, ele está impossibilitado de fazer a missão. Vai lá e livra o teu servo, Senhor. Envia o teu anjo lá na prisão. E quando Pedro estava lá, o anjo do Senhor chegou, acordou a Pedro e tirou ele da prisão, porque a igreja estava intercedendo por ele. Esse é o poder da oração, amados. Às vezes nós queremos resolver tudo com a nossa mão, com a nossa força, mas nós precisamos entender o poder da oração, da intercessão. Nós precisamos colocar isso em prática. E para finalizar, o quinto elemento que não pode faltar na oração é a petição. Vamos lá para 1 João, para finalizar, finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 5, percebeu que só agora a gente chegou na petição. Só agora. 1 João 5, versículo 14, que diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. A petição é o momento que você vai pedir para você. Você vai pedir em seu favor, da sua vida, da sua casa, da sua família. Mas como eu disse para os irmãos lá no começo, que a oração ela deve ser feita com fé e ela deve ser feita com propósito. Repita comigo: a oração deve ser feita com fé e com propósito. Fé e propósito. Fé, porque eu tenho que confiar que Deus está me ouvindo, que Ele vai trabalhar em meu favor. E com propósito, porque eu tenho que orar segundo aquilo que Deus quer fazer. Eu tenho que orar pedindo aquilo que Deus quer dar. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer dar. Ah, mas como que eu vou saber aquilo que Deus quer dar? Tenha comunhão com Ele. Tenha uma vida com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Sempre quando você for orar, e eu sempre oro assim, peça para Deus: Deus, tire da minha mente aquilo que não é da tua vontade. Senhor, eu estou com esse projeto. Se não for da tua vontade, tira do meu coração. Fecha o meu coração para isso. Mas se for, que o Senhor confirme meu coração e que o Senhor aplane os caminhos para que isso possa acontecer. Oração com propósito é eu pedir em prol daquilo que Deus quer fazer. Porque às vezes eu fico pedindo coisas que eu quero, mas não é o que Deus quer. E é por isso que a Bíblia vai nos dizer aqui que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então quando eu peço algo que não é a vontade de Deus, Ele pode até ouvir, mas não vai acontecer. Então é por isso, irmãos, que nós precisamos em primeiro lugar ter comunhão com Deus. Porque quando eu tenho comunhão com Deus, é que nem um casal. Quando está no início do namoro, não se conhece muito bem ainda, às vezes a moça fica brava, ela tem que explicar para o rapaz por que ela está brava, porque não conhece muito bem ainda. Agora depois de uns 10 anos de casado, irmão, não precisa nem negócio de explicar mais não. A mulher está com umas caras meio estranhas lá, você até sabe o que é, você já sabe o que você fez ou o que você não fez. Você já sabe, que a intimidade. Quando você tem intimidade com alguém, é só no olhar você já conhece. Eu já sei o que eu fiz aqui. Aí o homem às vezes ele tenta fingir que ele não fez nada, mas a mulher não esquece, mano, não tem jeito. E quando você não for lá e não falar: não, eu fiz tal coisa, poxa vida, irmão. É por isso que Paulo fala, né? É melhor que não case, mas já que casou, agora aguenta. Então veja bem, quando você conhece alguém, só no olhar você já sabe. Mesma coisa com Deus, irmãos. Quando você tem comunhão com Deus, você sabe, você sente aquilo que Deus quer fazer, para onde Deus quer te levar. E coisa tremenda, irmão, é quando você tem convicção de que aquilo que você está buscando é aquilo que Deus quer fazer. Oh, irmão, coisa maravilhosa. Quando você fala assim: ó, isso daqui é impossível, mas eu tenho certeza que é isso daqui que Deus quer fazer. Essa porta que está totalmente fechada, mas é essa porta que Deus quer me colocar. E aí você começa a orar nesse sentido. É tremendo isso, irmão.
Então a gente precisa entender a vontade de Deus e pedir segundo o querer de Deus. Mas essa petição, ela deve ser segundo a vontade de Deus. E outra coisa também, irmão, preste muita atenção. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus das coisas impossíveis. Mas às vezes, irmãos, a gente fica tão vaidoso que as pessoas só querem viver coisa grande, irmão. Chega no final do ano agora, as pessoas começam a fazer o propósito. Não, 2024 vai ser o ano que eu vou alcançar tal meta. Qual que é a sua meta? Não, eu quero acabar 2024 ganhando 100 mil reais por mês. Tá, mas quanto você ganha hoje, meu querido? Hoje eu ganho 1.500. Tá, mas calma aí, irmão. Vamos devagar. Vamos colocar uma meta mais plausível, mais pé no chão. Ah, mas Deus é Deus do impossível. Tá bom, mas também precisa forçar a barra, né? Porque para você ganhar 100 mil, você vai ter que fazer algum serviço, algum trabalho, alguma coisa para valer isso. Então vamos lá. Deus, eu ganho 1.500. Minha meta é acabar ganhando 2.500. Poxa vida, já é plausível. Já dá para você talvez fazer um bico e orar a Deus, se esforçar, ou estudar mais, ou se preparar. Ah, mas eu tenho que buscar o impossível. Não, irmão, não sempre. Às vezes as pessoas ficam buscando sempre coisa grande, coisa grande. E às vezes as coisas pequenas, elas também trazem satisfação, amado. Às vezes uma coisa simples, ela também vai te trazer alegria. Mas às vezes nós ficamos deslumbrados, sempre por querer viver coisas grandes. E às vezes Deus não quer fazer coisa grande, Deus quer fazer uma coisa pequena. Porque é naquele pequeno ali que Deus vai te abençoar. É naquilo dali que Deus vai te honrar. Você deve buscar sempre melhorar, mas também tem que ter equilíbrio quando você for pedir algo para Deus. Não, eu ando de a pé e eu estou pedindo um carro para Deus. Qual carro você quer, meu querido? Eu quero uma BMW. É o que eu estou pedindo para Deus. Tá bom, mas quando chegar o IPVA, você vai conseguir? Não, aí não. Aí Deus vai... Tá aí, e o seguro? Não, o seguro Deus vai mandar alguém. Deus não vai não, irmão, você que vai ter que pagar. Então o segredo é a gente saber pedir com fé, com propósito, mas pedir com inteligência também. Presta atenção. Pedir com inteligência. Não, porque eu estou pedindo a Deus, eu quero mudar para a Alemanha. Mas você sabe falar alemão? Não sei, você vai chegar lá, você vai falar o quê? Não, Deus vai tomar os meus lábios. Vai nada. Então a gente tem que saber pedir com fé, com propósito, mas com inteligência. Usar o raciocínio. Saber entender aquilo que Deus quer e aquilo que é a vontade de Deus fazer e que é algo plausível de se realizar, a não ser quando realmente é algo impossível. Por exemplo, a mulher, no caso aqui, Rebeca, era estéril, era impossível, não tinha o que fazer. Deus, eu quero que ela tenha filhos, era algo impossível. E você pode pedir o impossível, mas saiba entender qual é a vontade de Deus. Então nós falamos aqui que a oração, ela tem que ter 5 elementos: adoração, ação de graças, confissão, intercessão e petição. Então agora eu vou te dar um exemplo de uma oração que tem esses 5 elementos. Ela já começa aqui, ó, adoração. Senhor, eu me coloco na tua presença. Eu reconheço que tu és santo, que tu és grande, que tu és adorado. Segundo elemento, ação de graças. Eu também lhe agradeço, Senhor, por esse dia de vida, por essa semana que se passou, pela minha vida, pela vida da minha família, pelo pão que o Senhor não deixou faltar, pelo meu trabalho, pela minha saúde. Intercessão. Eu te apresento, Senhor, a minha família, eu te apresento o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Eu te apresento, Senhor, a igreja peregrina, os irmãos da tua casa, os teus filhos. Abençoe os irmãos. E aí você apresenta os irmãos que você lembrar. Abençoe o irmão Andrés, abençoe os irmãos, abençoe o Andrés, Senhor, em todas as áreas. A Eula, a Rebeca, a Laura. Abençoe, Senhor, a minha mãe, o meu pai, o meu vizinho. Quarto elemento. E agora, confissão de pecados, era para ser o terceiro. Volta lá atrás. Senhor, eu reconheço, Senhor, os meus, mas não precisa ser nessa ordem, tá, irmãos? Eu reconheço, Senhor, que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou falho. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, porque eu falei uma coisa que eu não devia. Eu vi uma coisa que eu não devia. Senhor, perdoa. Me ajuda a vencer a minha carne, vencer o meu eu.
E agora sim, o quinto elemento, que é a petição. E agora eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor realize tal coisa na minha vida. Senhor, me abençoe na minha vida profissional. Eu estou naquele trabalho, Senhor, mas eu não estou satisfeito com o meu salário. Eu queria ganhar mais, Senhor. Me capacita, me dá inteligência para que eu possa alcançar o próximo nível. Ou me dá uma estratégia. Ou se você tem uma empresa, abençoe, Senhor, minha empresa. Manda clientes, Senhor. Manda compradores. Petição. Abençoe, Senhor, aquilo que eu estou fazendo. Essa é a oração, irmãos. Ela tem que ter esses elementos. Você orar com fé, com confiança, com inteligência, com propósito. E Deus, Ele vai ouvir a tua oração. Se coloque de pé, por gentileza, amados. E agora, para a gente finalizar, eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E eu quero que você medite no que você precisa, no que você está buscando da parte de Deus. Saiba que Deus está aqui nesse lugar para ouvir a tua petição, para ouvir o teu clamor. Nós estamos chegando agora no final do ano, e que o ano de 2024, e que a partir de hoje, não apenas no ano que vem, mas que a partir de hoje, nós possamos entender que a oração deve ser uma parte fundamental de nossas vidas. E eu quero te convidar a orar nesse momento, e é você falar com Deus aquilo que você precisa. Você falar para Deus aquilo que você está buscando. Se você está buscando uma resposta, peça para Deus falar com você. Deus, Ele vai usar caminhos, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar circunstâncias, mas Ele vai falar. Se você está buscando uma cura, saiba que Deus tem poder de curar. Se você está buscando a resolução de um problema, saiba que Deus tem poder de fazer o impossível. Vamos orar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos agora em Tua presença, diante da palavra que nós acabamos de ouvir. Senhor, assim como Isaac, que orou ao Senhor insistentemente para que a sua esposa desse luz a um filho, e o Senhor ouviu o seu clamor, que nós também possamos orar, Senhor, insistentemente, que nós possamos clamar, ó Pai, que nós possamos interceder, que nós possamos agradecer, que nós possamos adorar, que nós possamos confessar os nossos pecados, que nós possamos interceder pelo nosso próximo, que nós possamos pedir com fé, com confiança, com sabedoria, com inteligência, com propósito. Ó Senhor, nos dê sabedoria para orar, nos dê sabedoria para orar, Senhor, nos ensina a orar, para que possamos viver o impossível, para que possamos viver aquilo que o Senhor quer realizar. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa permanecer fixa em nosso coração, em nossa mente, e que o Senhor possa fazer de nós homens e mulheres que travam batalha na oração. Ó Deus Todo-Poderoso, que nós possamos nesta manhã, Deus, aprender a travar batalhas na oração, que não seja pelo nosso braço, pela nossa força, mas que seja pela fé, pelo poder da oração. Eu acredito no impossível, ó Pai. Nos ensina a orar, nos dê sabedoria, fé e confiança para viver este propósito e para fazer o teu querer em nome de Jesus. Amém.